Olá, estou de volta com Conexão Saber. Hoje vamos discutir a questão das fobias, né? Na verdade, como é que podemos entendê-las no sentido psicanalítico? O que será que elas escondem? Esse assunto eu considero muito relevante porque no consultório, nesses 30 anos aí de experiência dentro do consultório, eu posso dizer que a coisa mais comum dentro do consultório são casos ligados à fobia. É triste pensar isso, né? Mas as fobias estão cada vez mais na moda. Cada vez mais pessoas buscam a ajuda do psicanalista por causa das fobias. E as fobias, num sentido assim geral, elas são pensadas como uma intensificação do quadro da ansiedade. Em outros termos, para vocês entenderem bem, a fobia é uma espécie de roupa, de revestimento da angústia, da ansiedade. O que está por detrás de toda fobia é sempre um desequilíbrio nesse estado normal de ansiedade. É possível pensar a ansiedade como uma espécie de sinal de alerta. Por isso, a ansiedade em si não é uma coisa negativa. A ansiedade não deve ser pensada como uma doença em si. A ansiedade, ou como em alemão foi citado por Freud, a angústia, é apenas uma ansiedade alerta, um sinalzinho de que existe algum perigo ameaçando o eu, ameaçando o ego. Só que no caso dos distúrbios de ansiedade, quando a ansiedade deixa de ser essa ansiedade alerta, ansiedade pautada nos estados mais normais do eu e se transforma numa ansiedade mórbida, essa morbidez pode evocar aquilo que há pouco chamei de fobia. Por isso, a fobia é um desdobramento do aumento do estado exacerbado de ansiedade, de angústia interna. Para que entendamos aí o conceito, é bom lembrar que a palavra fobia vem do grego retirado de um deus, que é o deus Phobos, o deus do medo. E o deus Phobos estava especialmente vinculado ao medo que certos soldados sentiam antes de uma batalha. Eu não preciso falar muito para entender que um indivíduo que se apronta para uma batalha, para uma guerra, normalmente é acometido de um medo exagerado, de um pânico, de um estado de terror interno que o desequilibra bastante. E é lógico que naquela época, como eles não entendiam isso num sentido meramente mental, psíquico, eles acreditavam que esse indivíduo era tomado por esse deus Phobos, tomado por um pânico produzido por uma divindade. É lógico que hoje, distante dos gregos, pelo menos em 2000 anos, nós sabemos bem que não há nenhum deus que causa essas fobias, que causa síndrome do pânico, que causa estados de angústia crônicas que parecem surgir do nada. Nada disso. Isso está relacionado a fatores mentais, psíquicos. E a psicanálise tem uma forma específica, muito própria, de fazer a leitura das fobias. Para a psicanálise, mais do que
a fobia, deve-se estudar aí as causas da fobia, as causas históricas, as causas particulares, psicobiográficas daquele sujeito fóbico. Essa é uma questão muito importante. É lógico que um tema como este daria uma aula de 2, 3 horas. Por isso, não dá para separar muito bem nessa aula a diferença, né, entre uma neurose atual, uma fobia que é criada por um evento traumático real, e uma fobia que pode ser pensada como uma estrutura fóbica. Eu vou me ater, o meu objetivo principal nesse episódio é falar mais dessa estrutura fóbica, da fobia como uma linguagem, da fobia como uma maneira até mesmo de se defender. Eu sei que parece paradoxal, mas para a psicanálise, a fobia não deixa de ser um mecanismo de defesa, uma maneira que o indivíduo usa para se defender. Mas se defender do quê? Num sentido assim mais geral, na fobia, o indivíduo está tentando se defender de um impulso interno, muitas vezes de algo impulsivo que talvez ele não possa controlar. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. O indivíduo teme objetos cortantes. Na verdade, ele não teme objetos cortantes. Ele teme o que ele poderia fazer sobre posse daqueles objetos cortantes. O que ele poderia fazer tendo aqueles objetos cortantes em suas mãos. Ou seja, na fobia é normal o indivíduo estar se defendendo de um impulso inconsciente incontrolável, de um desejo, de uma vontade que muitas vezes é contraditória com a parte oficial do eu. Isso faz com que o indivíduo busque na fobia uma forma de se controlar, de se defender, de manter-se razoavelmente coeso diante daquela fobia. Eu sei que parece estranho, né? Mas eu quero que vocês entendam que, nesse sentido, um princípio que foi discutido muito por Freud e pelos seus discípulos faz muito sentido, que é o princípio que diz que aquilo que se teme conscientemente se deseja inconscientemente. O indivíduo que teme um objeto, na verdade, inocente, ele, na verdade, não teme o objeto. Ele teme estados que o objeto talvez desencadeie no seu eu. O exemplo mais direto é a ideia da claustrofobia, medo de lugares fechados, exíguos. Nesse sentido, pensem aí na figura de um elevador. Na verdade, a fobia se estrutura como o medo de um objeto como o elevador, mas o medo real e inconsciente não é o elevador. É perder a mobilidade, é ficar confinado. Pessoas que têm medo, por exemplo, de elevadores, de estar preso no trem, na verdade, eles temem não poder se evadir, não poder fugir de uma determinada situação, de estarem presos. E é normal até a fobia ter sido estruturado a partir de um aprisionamento, às vezes, moral. Eu lembro de uma paciente que atendia há muito tempo, que ela tinha um grande medo de elevadores, mas com o tempo ficou evidente, através, do tratamento, de que ela não temia o elevador. Ela temia o aprisionamento que ela vivia num casamento com um homem muito mais velho do que ela.
muito mais velho, mais de 20 anos da sua idade, porque ela foi criada por uma mãe dominadora, uma carola religiosa, e aí ela sai da casa da mãe, ela casa com um homem muito mais velho, não porque o amasse, mas porque queria se livrar da mãe. Mas ela só trocou um cativeiro por outro. Por isso, o medo que ela tinha de lugares fechados, apertados, tinha uma relação exatamente com essa imagem, era uma metáfora do aprisionamento moral que ela viveu durante toda a infância e adolescência. E o casamento fracassado que a aprisionava lembrava profundamente a prisão que viveu junto de sua mãe. Por isso, no prédio em que morava, ela tinha que subir sempre 3 lances de escada, porque não queria entrar no elevador. Com o tratamento, ela lentamente perdeu esse medo, né, do elevador e, infelizmente, teve que se livrar também do casamento. Teve que aceitar que o medo não estava vinculado só àquele elevador inocente. Então, percebam aí, a dinâmica de uma fobia é sempre a dinâmica de uma inversão, a dinâmica de uma dissimulação, de algo criado a partir das estratégias mais inconscientes. Uma pessoa que teme, por exemplo, multidões, na verdade, gostaria de controlar essa multidão, de ser famoso, de ser célebre. O medo de fracassar, o medo de não chamar a atenção, pode criar o afeto contrário. Ao invés de desejo, o medo de multidões. O medo de se diluir na multidão e perder o seu valor. Por isso, o indivíduo se afasta do objeto que ele gostaria de controlar. Ele se afasta daquilo que intimamente lhe provoca interesse, lhe provoca desejo. E isso pode se perceber muitas e muitas vezes nos casos fóbicos. No meu consultório, eu percebi dezenas de vezes essa mesma fórmula. É lógico que cada fobia tem um histórico, é constituída de uma maneira, mas basicamente a fobia é essa defesa contra o meu próprio eu, defesa contra uma parte desejante que talvez não se controle se eu não criar esse tipo de defesa, de parede. Uma pessoa que teme não ser fiel, que teme trair, se sair à rua, pode ter exatamente o medo das ruas, um medo de sair de casa. O medo aí em questão pode estar muito vinculado ao seu desejo, a essa parte mais inconsciente. Eu sei que é um tema complexo, por isso não dá para esgotá-lo, mas voltarei outras vezes a falar sobre a questão das fobias. Você hoje aprendeu, né, que aquilo que conscientemente nós tememos, inconscientemente, normalmente desejamos. Essa é uma inversão, uma base muito importante para interpretar algumas das fobias. Se gostou, deixe o seu like, deixe comentários, faça a recomendação de temas, porque você sabe bem que o programa foi feito para que você possa crescer. Se você quiser conhecer mais esses temas tão importantes, entre em contato com a nossa escola de psicanálise. Vou deixar aí o telefone, o contato. Você pode entrar em contato para saber mais sobre o curso de formação em psicanálise. Se você tem o curso superior, é o pré-requisito, você pode se tornar um psicanalista, pode conhecer a teoria psicanalista de uma forma mais profunda e global. Um abraço e até a próxima vez.